com o coração grato ao Senhor e para a glória dele, estamos dando início a mais um culto de louvor ao Senhor, o nosso Deus. Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, no teu lar, com a tua família. Agradeço muito a sua participação conosco e juntos louvemos, adoremos o nome bendito do Senhor, o nosso Deus. Te convido a orar em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e bondoso Pai, nos colocamos diante de Ti no nome santo de Jesus, te agradecendo por mais essa rica oportunidade que nos concedes, te agradecendo, ó Deus, a Ti pelo que Tu és e pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas, nossa gratidão, Senhor. Dá a Tua bênção a todos que conosco participam deste culto. Fica conosco e receba esse culto no Teu trono de glória. É o que eu te suplico, sobretudo eu te agradeço em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo de número 67. Salmo de número 67. O reino de Deus abrange toda a terra. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, que é bendita, que é santa, que é eterna. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozije as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Aleluia. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Que o eterno Deus muito nos abençoe pela leitura da sua palavra. E como tem tido, e diz o salmista aqui no início do salmo, que Deus continue tendo misericórdia de nós e nos abençoe. E Ele tem tido. As suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. E Ele tem nos cumulado com as suas bênçãos. Bênçãos temporais, bênçãos materiais, bênçãos eternas, bênçãos espirituais. A sua presença, a sua companhia e a sua mão, a sua destra fiel, tem derramado sobre nós as suas maravilhosas bênçãos. O salmista completa: Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Que nós possamos temer o nome do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que nós possamos valorizar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Como diz o antigo hino: conta as bênçãos e verás surpreso o quanto Deus já fez. Fez, continua fazendo e o fará. A Bíblia diz que Ele dá além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse é o Deus ao qual nós servimos e temos que ser gratos a Ele. Reconhecer, honrar as benéficas do Senhor sobre as nossas vidas e servi-lo e adorá-lo e louvar, engrandecer o seu santo, eterno e adorável nome. Participe do culto conosco, com galardia, com zelo, com dedicação, com alegria, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, tendo momentos de comunhão nas orações e também aprendendo na sua santa e bendita palavra, na meditação da palavra de Deus. Cultue a Deus conosco e que esse Deus continue grandemente abençoando a tua vida, o teu lar, a tua família.
Assim seja. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Isso Ele é digno de louvor. Aleluia. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a Ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca faltará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito
me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, que o Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, Senhor. Derramando tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso, renova sua vida, basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso que sentimos sua presença mesmo sem te ver. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Tanta paz em nossos corações. O Espírito Santo sempre nos acalma nos momentos que passamos pelas provações. O Espírito Santo é tão maravilhoso que renova sua vida, basta você crer. Seu poder é tão divino e precioso
minha paz, como a menina dos seus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda minha paz com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda minha paz como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Eu saúdo os irmãos com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela paz que só Ele dá. Nós podemos passar tribulações, problemas, verdade, mas dentro de nós, porque habita o Espírito Santo, nós temos aquela paz verdadeira, paz que o mundo não pode dar, como disse Jesus. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, na Tua presença nós estamos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Tu és grande e misericordioso, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nós Te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. Agora vamos ler a Tua palavra, aquilo que Tu colocaste nos nossos corações. Ó Deus, unge os meus lábios para que eu possa falar somente aquilo que Tu queres, Senhor. Que possa, ó Deus, aqueles que ouviam, a semente que caiu no coração, possa germinar e dar fruto. Humildemente eu Te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 23, versículo 23, a primeira parte. Provérbios 23, versículo 23, a primeira parte. Diz assim: compra a verdade e não a vendas. Vamos repetir. Compra a verdade e não a vendas. Nós temos que comprar, procurar cada dia mais comprar, porque se nós vendermos, vamos ficar sem a verdade. Então aí Salomão, o sábio Salomão, falou isso para nós, deixou aí escrito: compra a verdade e não a vendas. Se vender, ficamos sem ela, então temos que comprar cada dia mais a verdade. E em tudo tem o oposto. Eu vou falar algumas coisas e eu tenho certeza que aqueles que estão nos ouvindo vai lembrar de muitas outras. Tem o oposto de gordo, magro, alto, baixo, claro, escuro, ganhar e perder, alegria, tristeza, amor, ódio, fiel, infiel, verdade e mentira, céu e inferno. Essas coisas nós sabemos que tem muito mais, mas essa para nossa meditação essa noite nos basta. Então, diz ali da verdade, nós vamos falar sobre a verdade e a mentira. É um pouquinho pesada, mas é a palavra de Deus e a Bíblia toda fala sobre isso. Mentira e verdade. Nós que escolhemos o que queremos seguir, o bem ou o mal. Quem escolhe nós. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos fez marionete. Ele mostrou o caminho, que é a verdade, e Ele é a verdade, Jesus Cristo. Mas também tem a mentira. Então, nós que vamos escolher aquilo para onde nós queremos ir. Tem o céu e tem o inferno. Quem vai escolher somos nós, na medida de que nós vivemos o nosso viver aqui. Então, o céu e o inferno existem. Muitos falam que não existe o inferno, existe o inferno. É nós que cada um de nós que vamos escolher. Deus nos deixou a escolha. Estou repetindo, porque é bem sério. Por isso Jesus disse,
Foi um alerta que ele nos deu. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é só ler a Bíblia, está em João 5,39. O próprio Jesus disse isso, né? Examinar a Escritura. Se nós lermos, irmãos, cada dia uma parte da Bíblia, nós vamos aprender aquilo que devemos fazer, que não devemos fazer. Todos nós queremos ir para o céu, mas não é só ir para o céu, aceitar Jesus, que é a melhor coisa que nós fazemos. Aquele que não aceitou, presta atenção na palavra, muda a direção da sua vida, porque sem Jesus é só erro que nós cometemos. Mas depois que aceitamos Jesus, que o Espírito Santo habita em nós, a vida tem que mudar. Se não mudar, nós não o aceitamos de coração. Então ele diz para nós examinarmos as Escrituras, examinar a Bíblia, que nós vamos achar o caminho. Ou seguimos a verdade e vamos para o céu, ou mentimos e vai para o inferno. É difícil falar isso hoje, que parece que mexe, mas se não estivermos preparados, não vamos ir para o céu. Vamos ver na palavra de Deus o que diz a Escritura. Nós vamos ler, menos falar, mas pouco ler a palavra de Deus nessa noite. E que ela nos ensina. Comprar a verdade e não vender. A Bíblia que vai falar, irmãos, para nós nessa noite. O que devemos fazer. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que ele é a verdade, e ele é a verdade. E Jesus nunca teve mentira. Tudo que ele falou, que nós vimos que está escrito na palavra de Deus, ele nunca mentiu. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Então, e ele anima a mentira. E João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés deu a lei que Deus mandou lá para ele mandar para o povo. Porque o povo andava errado, tinha que ter uma lei. Então veio a lei por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Coisa linda. Em João 17 diz assim, foi a oração de Jesus que ele fez para nós também. E se você for ler ali, o capítulo 17 de João, ele orou até por nós que ainda não estávamos aqui. Ele orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, é verdadeiramente certo isso daí. Em 1 João 18 e 19,1 João só tem um capítulo, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. E muitos conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nosso coração. Não vamos amar só de língua, só de boca, mas em obra, fazer a obra e em verdade. Aqui fala muito sobre a verdade. E 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim a palavra, Paulo nos ensinando: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, temos que falar a verdade, irmão, doa que doer. Às vezes a gente fala uma mentirinha daqui, mas não tem mentirinha nem mentirona. Tudo é mentira, tudo é pecado, e Deus não se agrada da mentira, do engano. Estamos falando sobre a verdade e sobre a mentira. Desculpa, irmãos, é meio forte essas palavras, mas vamos pôr em prática em nossas vidas, porque
Muitos falam para os filhos, não fala para mim a verdade. E às vezes mente para os filhos, quando é pequeno, né? E eles vão vendo nos pais a mentira. E depois como pode falar para eles não mentir? Então temos que tomar muito cuidado. Mentira é engano. Desde o início que Deus criou o mundo, já veio a mentira. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram enganados. A mentira é um engano. Engano é mentira. E Deus falou com eles, não é? O que devia comer, explicou direitinho para eles, eles ouviram, mas veio Satanás, que ele está até hoje ao nosso derredor, ele quer que a gente mente. Ele veio para destruir, então a mentira destrói. E o diabo já começou a trabalhar, desde aquele tempo, enganando. E faz até hoje isso daí. Deus deu uma ordem para Adão e Eva, né? Vocês comem de tudo. Olha, se vocês pensarem em quantas frutas tem e tinha naquele tempo, só aquela que está no meio do jardim, vocês não mexem. Aí veio ele enganando, né? Se vocês vão ficar que nem Deus, vocês sabem a história de Adão e Eva. E acabaram pecando, desagradando a Deus, se afastando de Deus. Então precisa tomar muito cuidado com a nossa obediência, a quem obedecer, ou a Deus ou Satanás. Porque ele não dorme, ele está 24 horas nos tentando, querendo que nós caímos, falamos mentira, para tirar de nós o direito de ir para o céu. Ele quer povoar o inferno, creia nisso, a Bíblia diz. Em João 8:44, Jesus dizendo, os fariseus eram os chefes das religiões, e Jesus disse assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, desde Adão e Eva, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala, prefere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É muito forte. Falou para os fariseus, vós tem por pai do diabo, porque eles mentiam, eles enganavam. Então Jesus foi muito claro aí no que ele disse. Vós tem por pai o diabo. E nós não queremos isso. E o que queremos é a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai nos levar para o céu. Se andarmos na verdade, se falamos a verdade e vivemos na verdade. No outro versículo diz, porque vos digo a verdade, não me quereis. Se eu digo a verdade, eles não criam em Jesus. E eles mentiam, por isso que Jesus falou para ele que o pai deles era o diabo. Se vocês quiserem ler, é João 8, tem 59 versículos só. Numa batida vocês leem o que ali aconteceu com Jesus e por que ele falou isso. Se quiser, leia o João 8 todinho, né? 59 versículos. Paulo nos ensina também, em Efésios 4, 24 a 32. É um versículo, mas eu achei muito bonito, e quanto mais a gente lê a palavra, mais vontade a gente tem que ler. Diz assim, João 4, 22, João 4, 24 a 32. João 4, 22, João 4, vamos ler aqui, 24 a 32. Vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vós que revistais, depois que nós aceitamos Jesus, nós revestimos daquele homem velho, já foi embora. É uma nova criatura que está vivendo para Cristo, vivendo nova vida,
vida diferente, sem mentira, sem engano, procurando cada dia mais se aperfeiçoar para ir para o céu. E o versículo 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Não minta mais para o próximo, para aquele que está perto de você. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se nós mentimos, nós estamos dando lugar a ele. E a Bíblia também fala: resistir o diabo, ele foge de vós. Quando você fala a verdade, ele não é da verdade, ele foge. Porque nós estamos falando de Jesus, que é a verdade. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que é boa, para promover e edificar, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, o dia de Jesus voltar. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Que coisa linda, né? Paulo aqui ensinando para nós como nós devemos viver. E é assim, irmão, cada dia nos santificando mais, deixando as coisas daqui para que nós possamos estar lá no céu junto com Jesus. Tem uma passagem na Bíblia, em Atos 3, que diz de um casal, que eles, antigamente tudo era comum. Ninguém passava necessidade, era menos gente, aqueles que tinham mais repartiam, levavam na igreja e lá os discípulos repartiam. Então havia gente necessitada, passando fome. E um casal, eles venderam a propriedade e eles combinaram entre os dois, não sei de quem veio a ideia má, diabólica, e falou: vamos falar que nós vendemos por tanto. Chegaram lá e Pedro, como ele estava cheio do Espírito Santo, ele falou: vocês venderam essa idade por tanto? Eles vendemos por tanto. E na hora, irmãos, lê lá em Atos 3, caiu morto Safira, Ananias, e foi levado para sepultar. E a mulher veio mais tarde, né? Chegou lá, disse que cultos que demorava, e ela chegou lá, Pedro perguntou para ela, vendeu por tanto? Como tinham combinado já o mal, falou: vendeu por tanto. E ela também caiu. Pedro disse assim: vocês não mentiu para nós, não mentiu para mim, então, nós que estamos aqui. Você mentiu para o Espírito Santo de Deus e morreu. O que é a mentira? Então vamos tomar cuidado. Não sou eu que estou falando, é a palavra. É nos limpando cada dia mais do mal. E o que mais a gente tem vontade de falar, se deixar por conta da carne, é mentir. Mas vamos em tudo falar a verdade. Vamos examinar a palavra, que está tudo na Bíblia, não estou tirando nada de mim. Então vamos viver na verdade, que é esta que vai permanecer. A verdade que é Jesus Cristo. Em 1 João 2, 4 e 5 diz assim: aquele que diz, eu conheço-o e não guardar os seus mandamentos, conhecer a Deus, e não guardar os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Mas aquele que diz que está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está verdadeiramente. Então vamos ficar firmes com ele, porque senão não vamos ser chamados de mentirosos. Porque se não há verdade em nós, não podemos seguir esse Jesus, esse Deus maravilhoso. Colossenses 3, 9 diz assim:
não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Não mentais uns aos outros, porque nós já despimos daquela roupa, somos nova criatura e temos que falar a verdade. Lá no último livro da Bíblia, última página, última e penúltima, está em Apocalipse 21, 18 e Apocalipse 22, 15, a última página da Bíblia, diz assim, vamos ler. Ficarão de fora os cães é os impuros, os imperfeitos. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, o que se prostitui, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos ler de novo. Ficarão de fora os cães, os impuros, né, perfeitos, e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Mas tem jeito, irmãos, tem jeito. Pode arrepender e falar, Jesus, eu já fiz tudo isso de erro, já menti bastante, já te desagradei, mas eu não te conhecia. Agora eu sei que isso não vai me levar para o céu, me perdoa. É perdoar, é arrepender mesmo. E você tem direito de ir para o céu junto com Jesus. Arrepender e não fazer mais aquilo que fazia, não mentir mais. Porque Deus conhece. Lá em Provérbios, que nós lemos da 23, em Provérbios 15, 3, diz assim, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, vamos tomar cuidado, né? Vamos procurar agradar esse Jesus e andar. Mas o que eu disse é que Jesus está pronto a perdoar, se de fato você arrepender e não cometer mais esses erros. Porque Ele salva, Jesus salva, Ele é o nosso Salvador e é Senhor da nossa vida. Quando Ele é Senhor, tudo que nós fazemos tem que obedecer. Ainda há tempo, como eu disse, enquanto estiver vivo. Enquanto você estiver respirando, você pode. Mas se agora, se está bem, está andando, está falando, está trabalhando, procura ver aquilo que você fazia de errado e procurar se consertar. Que Ele está com os braços abertos. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos salvarei, se nós verdadeiramente arrepender. Em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo, se confessarmos nossos pecados. E diz aqui, fiel e justo. E 1 João 2,1 diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus, para com o Pai, Jesus Cristo. Então, nós temos um advogado que trabalha por nós nas coisas justas. E ele leva a Deus. E o Senhor nos perdoa. E vamos morar lá no céu. É sair dos erros e arrepender verdadeiramente do pecado, terá um lugar no céu com Jesus. Eu e você, escolhemos aonde nós queremos, o caminho que nós queremos seguir, aonde nós queremos morar eternamente, ou no céu ou no inferno. Eu queria dar rapidamente um testemunho meu, verdadeiro, há mais de 60 anos. Eu trabalhava numa firma, tomava conta de todo o dinheiro, que entrava e saía assim. Era uma firma nova e precisava trabalhar, tinha casado há pouco tempo. E meu patrão chegou para mim e falou, eu tinha uns 22 anos, mas ele chegou e falou para mim, olha, dona Ruth, a firma estava indo um pouco, caindo,
E iam lá os credores querendo falar com ele, e ele não tinha o dinheiro. Não que ele era mau patrão, mas por muitas causas ele foi perdendo as coisas. E ele falou, a senhora fala que eu não estou, ele fez um escritório em cima, pôs uma escada, um escritório, e ele ficava lá. Fala que eu não estou. Para a glória do meu Deus, eu falei, Senhor Benjamin, eu não posso falar que o senhor não está, o senhor estando aí. Se o senhor quiser me mandar embora, o senhor pode mandar, mas eu não posso falar. Porque eu tenho um Deus que eu temo, e ele sabe que o senhor está aí, eu não posso falar. Ele virou as costas e foi embora. Dali em diante, irmãos, ele pegou mais confiança no meu trabalho. E todo o dinheiro que entrava, tudo que saía, passava pelas minhas mãos. Trabalhei lá 6 anos, depois que meu filho nasceu, não pude mais. Mas eu consegui falar isso. E eu dei muita glória, eu não esqueço. Eu podia falar, eu precisava do trabalho, precisava estar lá. Mas eu deixei nas mãos do Senhor. E Ele me honrou. Continuei trabalhando, meu esposo foi trabalhar lá depois. Para a glória do meu Deus. Eu estava arriscando perder o emprego. E casado naquele tempo, eles não pegavam nas firmas. Eu tinha o direito da outra que eu tinha trabalhado, mas era mais longe. E ali era mais perto de casa. E eu estava contente trabalhando, mas ele falou assim. Aí ele falou, fala para os meninos atender. Aí eu falei, o senhor mesmo fala, porque eu não vou falar isso. Eu tive coragem, não foi por mim, viu? Mas o Espírito Santo tocou tão claro, tão rápido, que eu procurei falar isso com ele. E ele viu que podia confiar no meu trabalho. Não porque eu era melhor do que ninguém, mas que eu tinha um Deus que eu temia. Que Deus possa nos abençoar, viver na verdade, praticar a verdade, e nós vamos morar com Jesus lá no céu. Aquele ex-ladrão lá, ele arrependeu, o que ele não fez. Jesus perdoou ele, porque eu tenho certeza, ele não teve tempo de sair dali da cruz, mas eu tenho certeza que aquele diálogo que ele teve com Jesus, Jesus conhecia o coração dele e sabia que se ele descesse de lá, ele ia seguir a Jesus. E falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Coisa maravilhosa. Que possamos sempre falar a verdade. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Peixes precisam de rios, rios precisam de chuva, mas não mais que eu preciso de ti. Plantas precisam de terra, terra precisa do sol, mas não mais que eu preciso de ti. Filho precisa da mãe, a mãe precisa do pai, mas não mais que eu preciso de ti. Vida precisa de alma, alma precisa de amor. Ninguém precisa de alguém como eu preciso do Senhor. Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei. Eu não sou.
precisa de amor, ninguém precisa de alguém como eu preciso do Senhor. Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei, eu não sou. Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei, eu não sou. Eu não Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Ouvimos a santa palavra do Senhor, meditamos nela, já louvamos o nome eterno do Senhor, e eu te convido uma vez mais a orar, a falar com Deus, com gratidão, com súplicas, com intercessões, e sempre no nome bendito de Jesus. Oremos. Soberano Deus e nosso Pai, diante de Ti, uma vez mais, estamos no nome santo de Jesus, sempre no nome de Jesus. Te agradecendo por este culto, por essa oportunidade, pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas, pelo que Tu és, sobretudo, nossa eterna gratidão, Senhor. Agradecemos a Ti pelo Teu grande amor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós, que interage conosco, pela vida da Tua igreja, nossa gratidão, por cada um que participa deste culto, cada família e parentela, cada lar, nossa gratidão. Invoca a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, que nós carecemos de Ti. Dá a Tua bênção a todos que participam conosco deste culto. Ó Deus, venha de encontro a cada vida, a cada lar, suprindo cada necessidade, ó Deus, abrindo as portas, orientando, solucionando os problemas, curando as enfermidades, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés e na alma, cuidando do nosso corpo, Senhor, de nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Fica conosco, capacita-nos, usa-nos nas Tuas mãos, santifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Ó Deus amado, sê conosco em cada momento das nossas vidas, e nós Te agradecemos. Invoco também em intercessão a Tua bênção, aqueles que estão, Senhor, em lugares difíceis, em hospitais, em pronto-socorros, nos asilos, nos orfanatos, em casas de recuperação. Ó Deus amado, aqueles que estão, Senhor amado, em situação de rua, salva, cura, liberta, opera maravilhas pelo Teu poder e pela Tua graça. Dá a Tua bênção, faça a obra, Senhor, no nome bendito de Jesus, e nós Te agradecemos, suplicamos e Te agradecemos, crendo em Ti, confiando em Ti. Fica conosco e obrigado por tudo. É o que eu te suplico, sobretudo eu Te agradeço. Em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça, e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Bendito seja Deus. Nosso brado de vitória está registrado em Romanos 8:31. Você conhece? Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Uma vez mais agradeço a tua participação conosco e convido a ti e tua família a participar das atividades da Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, sempre com a permissão do Senhor, Rua Francisco Marengo, número
76. Aos domingos, 7 horas da noite, culto de adoração e louvor a Deus. Com orações, ministração da palavra. Participe conosco domingo, 7 da noite, bem como terça-feira, 8 da manhã. Também louvores, ministração da palavra e momentos maravilhosos de oração. Terça, 8 da manhã. Também estamos no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7h30 da noite. Louve a Deus conosco, cultue a Deus conosco, participe conosco e juntos exaltemos o nome santo do Senhor. Um forte e grande abraço a ti e toda a tua família. Que o Eterno continue abençoando grandemente teu lar, tua vida, tua família. E até uma próxima oportunidade, se esse Deus maravilhoso e eterno assim nos permitir. Fique desfrutando sempre, sempre da paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Deus te abençoe. Amém.